Então eu vou começar direto ao ponto, sem enrolação. Vou falar um pouco da minha história, um pouco das carreiras e aí eu vou abrir para pergunta. Combinado? Então vamos lá. Bom, eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez em 2008 estudar inglês. Na época eu tinha um visto de estudante e eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos na Flórida. Daí eu voltei para o Brasil, me casei, não tinha planos de vir para os Estados Unidos de novo. Meu marido é brasileiro, tem bastante gente que tem essa pergunta, mas o seu marido é americano? Mas ele tem cidadania americana, então eu dei o processo de entrada no meu green card de lá do Brasil. Sou formada em letras no Brasil, então na época que eu vim para cá em 2012, né, pela segunda vez, dessa vez já como imigrante, eu já era uma residente e decidi mudar de carreira, decidi, depois de muito pesquisar, que eu queria fazer psicologia. E aí eu fui pesquisar como que funcionava e aí eu descobri que aqui, só com o bacharel de psicologia, nem o bacharel do Brasil, nem o bacharel daqui, você pode atender pacientes ou clientes de terapia. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu fui pesquisar, ok, então qual que é o caminho completo para chegar ao ponto que eu possa atender. Então, quando eu falo de carreiras de psicologia aqui, eu tô falando de psicologia clínica, tá? É para propósitos de atendimento. Não é os outros, tem vários outros tipos de psicologia. Mas aí eu vi que tinha o caminho do mestrado e do doutorado, e esses dois caminhos podiam te dar uma licença para atender. Até então, eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão de counselor, eu nem sabia o que era. Mas quando eu comparei os dois programas, eu vi que tinha esse mestrado de aconselhamento clínico de saúde mental, fala Clinical Mental Health Counseling em inglês, e tinha o doutorado de psicologia, que a gente acaba pensando que é o único caminho que existe, né? Porque quando você vai pesquisar pelo nome psicologia, essa é o que vai aparecer ali. E aí esse seria um programa de doutorado que tem dois tipos de degrees, um é o PhD e o outro é o PSYD, que fala PsyD, né? O P é mudo, mas os dois são doutorados em psicologia. E aí eu comecei a comparar os dois programas e a grade curricular, e eu vi que o programa de mestrado em aconselhamento clínico de saúde mental, ele tinha tudo que eu precisava para poder tirar a licença e o treinamento muito parecido com o do psicólogo no Brasil. Por que eu estou falando isso? O diploma de bacharel do Brasil de psicologia, eu não cursei psicologia no Brasil, mas pelo que eu pesquisei, é um degree completo, né, que você faz, acredito que são 5 anos, você vai estudar só psicologia nesses 5 anos, no último ano sendo o seu estágio supervisionado. Você se formou, você pega aí a sua licença do CRP, está habilitado a trabalhar, atender em território nacional e internacional depois da pandemia também, né? Nos Estados Unidos, o bacharelado de psicologia é bem diferente, Ele funciona mais como um diploma introdutório, um diploma mais genérico. Então, aqui, um bacharelado, vamos dizer, de 4 anos, que é esse no caso de psicologia, os 2 primeiros anos você vai fazer o que a gente chama de core classes, que são as matérias básicas que todo mundo tem que fazer aqui de nivelamento, não importa qual área que você vai estudar. Então você vai estudar história, física, química, matemática, os negócios que não tem nada a ver, que inclusive foi uma parte muito frustrante para mim, mas valeu a pena, porque eu decidi cursar do zero, né? Tem outros bacharelados, pessoas que eu conheço que depois fizeram bacharelados e foram direto para o mestrado, não precisaram fazer o bacharel em psicologia. Eu optei por fazer do zero porque eu queria ter uma foundation e também eu não achei que meu inglês estava pronto assim para um mestrado, né, que já é bem mais puxado. Bom, e aí, depois desses 2 primeiros anos de core classes, você vai fazer os 2 últimos anos, que já é a parte que é com a concentração na major que você vai declarar. Então, né, no caso do bacharelado de psicologia, você vai fazer os 2 últimos anos em matérias de psicologia, e aí você se forma. Esse bacharel de psicologia aqui não inclui um componente clínico. Então, não tem um estágio supervisionado. Por isso que ele não te dá
direito a ter uma licença para você poder ver pacientes ou clientes. Enfim, você tem você tem bastante teoria, mas não tem prática. Então, quando eu comecei a comparar, né, os programas de mestrado e doutorado, que eu vi que esse Clinical Mental Health Counseling ia me dar a licença num tempo mais curto e ele tinha um foco em terapêutico, né, um foco clínico, eu optei por essa carreira. Então, esse programa é um programa de 3 anos. Os 2 primeiros anos são teorias avançadas de como acessar, tratar, diagnosticar transtornos mentais e também problemas decorrentes do desenvolvimento humano. E o último ano é onde você faz o estágio supervisionado, são 2 semestres, um total de 600 horas, 300 por semestre, onde você tem que ir num lugar que é aprovado, né, pela universidade, para você praticar sob a supervisão de um Licensed Professional Counselor, para você poder concluir essas horas e se formar. Se formou, aí você vai prestar o exame, que é chamado National Counselor Examination, e esse exame é bem compreensivo para ver que você teve toda a parte teórica e prática, e também da parte ética, da parte das leis. E aí você, passando nesse exame, que é o NCE, National Counselor Examination, você vai submeter os scores, né, as notas do seu exame, para o board do estado que você quer praticar. Então, por exemplo, eu decidi, né, praticar no estado do Texas. Aqui a licença, ela, por enquanto, tem uma restrição estadual, então a sua licença é válida no estado que você pratica. Por que eles fazem isso? Porque os estados têm leis diferentes. Cada estado aqui é como se fosse o seu próprio país, né? Então, muitas overlap, né, são parecidas, mas tem algumas nuances, algumas diferenças. E também o estado monitora o seu trabalho, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma advertência, um processo, né, na minha licença, o estado é obrigado a ele ter lá um banco de dados e que as pessoas possam entrar e consultar para ver, né, se a minha licença está válida, se eu tenho algum tipo de suspensão, enfim. Então, cada estado é responsável pelos seus profissionais. E tem uma lei que está sendo passada agora, está em andamento, tanto para os psicólogos como para os counselors, onde eles estão assinando, alguns estados já assinaram para aceitar reciprocidade. Então isso está em andamento, alguns estão entrando nesse pacto, né, que eles estão falando, que é o PSY-PACT para os psychologists e o COMPACT para os counselors, que vai permitir que a gente possa atender tendo a licença de um estado, se o outro estado também assinou dentro daquele pacto, a gente vai poder atender lá também. Então falei um pouco do programa de mestrado. Importante. Daí se formou, né? Aí você pensa que se formou, acabou. Peguei a minha licença. A primeira licença, ela é uma licença provisória. Você fica por 3.000 horas praticando sob a supervisão de um Licensed Professional Counselor Supervisor, até você poder tirar essa restrição da sua licença. Então, inicialmente, você é chamado de Licensed Professional Counselor Associate. Essa é a restrição, você é um Associate porque você está sob supervisão. Depois que você completou essas 3.000 horas, que dá mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando full time, aí você pode submeter o paperwork para tirar essa restrição e agora você é fully licensed, você não precisa mais de supervisor. Olha, em termos de prática, a única coisa que muda é você poder atender planos de saúde. Então, enquanto você é um associate e está com essa licença provisória, você ainda não pode atender planos de saúde por si mesmo. Mas você pode abrir consultório, você pode trabalhar para organizações clínicas, hospitais, você já está habilitado. Só tem pouca experiência, né? Vamos dizer assim. Aí eles esperam quando você está mais experiente para falar, ok, agora você não precisa mais de supervisor, você pode atuar sozinho. E aí você pode passar a atender planos de saúde. E isso te abre muitas portas aqui, porque aqui é um modelo de negócio, poder atender planos de saúde, você expande muito mais a sua network, existem bons contratos. Hoje a minha prática, por exemplo, é 80% planos de saúde, 20% particular, e eu gosto muito, dá super certo. Tem bastante gente que tem esse
preconceito ou restrições quanto aos planos de saúde, e tem os seus prós e contras, que até inclusive eu tenho um módulo lá no meu curso onde eu falo sobre trabalhar com planos de saúde, mas pra mim tá dando super certo, eu gosto. Bom, vou shift gears, né, trocar de marcha, falar um pouco do programa de doutorado. Programa de doutorado, tanto o PhD quanto o PsyD, que fala PsyD, são doutorados de psicologia clínica de 5 anos. Tem gente que fala 4, mas pode colocar 5 tranquilo, tá? Porque é um programa bem extenso e ele inclui a parte teórica, a parte prática e ele tem um componente mais pesado ali em pesquisa clínica e a gente fala diagnostic testing, que é a parte de assessments, né, avaliações. Então, no programa de mestrado em aconselhamento, a gente tem um semestre, uma aula de diagnostic testing, a gente sabe, pode aplicar alguns testes, não todos. Os psychologists têm uma gama mais abrangente de testes que eles são treinados para aplicar essa bateria de exames, por exemplo, para testes de TDAH, testes de autismo, esse é realmente com os psychologists. Então, nesses 5 anos, você vai estudar todas essas coisas, o foco não é só terapia, o foco realmente vai estar ali na parte também de pesquisa clínica e teste diagnóstico, e quando a pessoa termina, você vai ter que escrever tese, defender, né? É um programa de doutorado, diferente do mestrado clínico, que ele é um programa profissionalizante, ele não tem muitos programas, a maioria dos programas não tem essa parte de escrever tese, ter que defender e tudo mais, é diferente do Brasil também. Então, depois que você defendeu a sua tese, daí você vai receber lá, né, o seu PhD, e aí você vai fazer o postdoc, que eles chamam, que é aquelas horas clínicas de prática supervisionada, onde você ainda não é fully licensed, né? Você pode praticar sob a supervisão de um licensed psychologist, LP. E aí, durante esse período, é onde você pode prestar ali o exame do psychologist, que a sigla é EPPP, né? EPPP. E esse acrônimo é longo, né? Examination for Professional Practice in Psychology, EPPP. Então, a pessoa, e é um exame super difícil também, do que eu já ouvi falar, várias pessoas não conseguem passar nas primeiras vezes, tem que fazer várias vezes até conseguir passar. E alguns estados têm requerimentos diferentes do número de horas clínicas do postdoc, então eu já ouvi falar ali entre 2.000 horas até 4.000 horas. Então, até você completar o seu postdoc, você está sob supervisão. Aí pegou a sua licença, terminou as suas horas clínicas, você é um fully licensed psychologist, não precisa mais de supervisão. Então, vamos dizer que esse processo todo para o doutorado vai levar aí os seus 7 anos e o processo todo para o mestrado vai levar mais ou menos uns 5, né? 3 de acadêmico e 2 de prática, e para um doutorado mais ou menos uns 5 de acadêmico e mais uns 2 de prática. Então é um caminho longo, gente, caminho longo. E isso estou falando quando você já tem o seu bacharelado, tá? Então, perguntas que eu recebo, né, de pessoas, como que começou todo esse negócio de eu colocar essa informação aqui, querer trazer essas informações. Muitas pessoas que mudam para cá, que querem procurar essa carreira, querem, né, ser psicólogos aqui, primeiro, não conhecem que existe esse caminho do aconselhamento clínico de saúde mental, porque essa profissão não existe no Brasil, então meio que a pessoa não entende a diferença, o que é o counselor, o que é o psicólogo, tá? Então, assim, é muito parecido mesmo o treinamento, tá? Outra coisa, o tempo que eu passei, né, pesquisando e investindo ali, e achando informações desconectas, uma pessoa fala uma coisa, a pessoa fala outra, aí você vai na internet, tem aquele montão de informação, erros que eu cometi, né, por exemplo, o meu diploma de letras do Brasil não é um bacharel, é uma licenciatura. Então, é um degree um diploma de 3 anos. Então, aqui ele não foi aceito como um bacharel.
Aí eu consegui transferir alguns créditos, mas eu precisava fazer mais créditos para completar um bacharel. Aí eu decidi começar do zero e fazer o bacharel em psicologia. Mas eu conheço, por exemplo, uma pessoa que é formada em Direito no Brasil e chegou aqui e decidiu fazer o mestrado em Counseling e ela entrou direto no mestrado, não precisou cursar psicologia. E tem muita gente que não sabe disso. Então, para aqueles que já têm o diploma de psicologia no Brasil, o seu diploma é válido aqui como um bacharel e ele é aceito, mas ele não te dá o direito e a licença de praticar, entendeu? Então é meio confuso, né? Porque apesar dele ser válido, você não pode atuar como psicólogo aqui. E outras carreiras também aceitam. Então, por exemplo, outra pessoa que eu entrevistei, inclusive no meu podcast, Brazilian Mindset, se você ainda não ouviu, vai lá, o link tá na bio. Eu entrevisto vários profissionais aqui nos Estados Unidos e brasileiros que são profissionais aqui, como que eles passaram por esse processo. E aí teve uma pessoa que inclusive era formada em engenharia, assim, totalmente não relacionado à área clínica, e ela foi direto fazer um mestrado em Clinical Social Work, que é um outro caminho que também tem. No meu curso eu acabo só falando um pouquinho disso, mas não passo muito tempo falando disso porque não é o foco, né? Mas tem esse caminho também do assistente social clínico, que é um terapeuta que tem um treinamento mais abrangente, que é diferente do assistente social no Brasil. Então, outro caminho aí que você pode considerar. Que mais? Tem um outro mestrado que é super legal, que também é para pessoas que querem trabalhar com casais e famílias, que é o Marriage and Family Therapy. Então, a pessoa que cursa esse mestrado, que também tem uma estrutura parecida com o do Counselor, ele pega uma licença de Licensed Marriage and Family Therapist. Eu entrevistei uma pessoa também que falou sobre isso lá no meu podcast. Então, essas são os dois caminhos para quem quer poder atender pacientes ou clientes de terapia aqui, os dois caminhos que eu abordo, que eu conheço bem. Tenho uma paixão muito grande por falar da profissão de counseling, porque foi o caminho que eu escolhi, então esse caminho eu trilhei, conheço muito bem. Depois que eu me formei, eu trabalhei por 4 anos numa organização non-profit em Dallas, onde eu atendia clientes de todas as idades. Inclusive, no começo eu atendia crianças, eu era play therapist, fazia terapia infantil. E aí, depois que eu ganhei experiência, me tornei fully licensed, me senti preparada para abrir a minha própria clínica. Então, em 2022, eu abri o meu consultório em Frisco, no Texas, onde eu atendo hoje somente adultos com problemas de depressão, ansiedade, problemas de adaptação cultural, problemas de relacionamento, enfim, trauma, que é uma das especializações que eu fiz, que eu gosto muito de tratar, e vários outros assuntos. Então, em termos de perguntas que eu recebi recentemente, deixa eu ver, tinha essa, né? Se o meu diploma do Brasil é válido aqui, como eu falei que sim, apesar dele não te dar o direito de atuar. Recebo perguntas sobre o custo, né? Quanto custa estudar aqui. Inclusive eu liberei uma aula no YouTube ontem, que é parte do curso, que eu tenho um módulo inteiro sobre o sistema educacional americano, e aí eu criei uma fórmula de como você calcular o custo de estudar aqui. Claro que não inclui moradia, livros, alimentação, porque isso daí é uma coisa, né, muito pessoal, vai depender muito de onde você vai morar, do seu estilo de vida, do número de pessoas que vai vir com você. Mas para você pelo menos ter uma ideia do custo do programa em si. Então tá lá no YouTube, essa aula está liberada para você gratuitamente, para você poder fazer esse cálculo. Então agora eu vou abrir para perguntas. Quem tem perguntas sobre essas carreiras? Alguém tem perguntas? Falem comigo. Fazer o mestrado aí, pode obter a licença? Sim.
Sim, esse mestrado em aconselhamento clínico, né, que foi o que eu fiz, esse programa de 3 anos, depois que você se forma, é onde você né, você faz o exame, como eu falei, e aí você submete toda a documentação para tirar a licença de Licensed Professional Counselor. Por isso que o meu arroba é Simone Counselor. Porque aqui, olha que curioso, mesmo eu tendo um bacharel de psicologia, eu não posso ser chamada de psicólogo, porque o psicólogo é só aquele que tem o doutorado, tá? Questão de nomenclatura, mais informações tem no site do American Psychological Association, que é o APA, e também para os counselors é o American Counseling Association. Deixa eu ver, entrou outra pergunta aqui. Então, quem tem licenciatura no Brasil não pode entrar direto com o mestrado de counselor? Pode. Atuar como counselor não, mas você pode entrar direto no programa de mestrado. Então, veja, o curso que eu criei é realmente para falar sobre estudar um programa de mestrado ou doutorado. Não tem como você chegar e já ter uma licença. Faz sentido? A Giovana perguntou: qual é a maior casuística na clínica? Depressão, ansiedade, dificuldade de se inserir na cultura? Todos. Todos esses. Bastante ansiedade. Quando eu comecei, eu atendi clientes de várias culturas. Então, essa organização lá de Dallas, ela tinha pessoas, assim, imigrantes do mundo todo. Então, eu trabalhei com imigrantes do mundo todo, menos brasileiros na época. E, assim, muitos problemas de ansiedade, depressão, trauma, vícios, problemas em parenting, né? Como que fala? Nos pais, com os filhos. Ajudei muitos pais com esse assunto, porque na época também eu via crianças. E essa parte de a dificuldade de adaptação cultural, trabalhei bastante com clientes da América Central, do México, Honduras, Guatemala, Venezuela, nem lembro todos os nomes de lugares que atendi, tive cliente da África, da Índia, da Ásia. E aí, agora no meu consultório, metade dos meus clientes são americanos, alguns também imigrantes e outra metade brasileiros. Então, trabalho com vários brasileiros que têm dificuldade na adaptação cultural, pessoas que às vezes já estão aqui há vários anos e tem vários bloqueios, tem medo de falar inglês, enfim, tem dificuldade de ficar longe da família, dificuldade de fazer amigos, pessoas que às vezes têm até coisas regressivas, assim, do tipo, dirigia no Brasil, mas chega aqui e fica com medo de dirigir. Muita coisa assim que só quem mora aqui sabe, a dificuldade de você se encontrar na outra língua, de você conseguir ter a sua identidade em inglês, que a pessoa fala assim: quando eu falo em português, eu sou super espontâneo, eu faço piadas, mas quando eu falo inglês parece que eu fico assim, meio travado, é um negócio que não vai, não parece que sou eu ouço muito isso, a pessoa fala, não sei ser eu mesma em outra língua. E isso é um processo longo que a gente trabalha na terapia, da pessoa conseguir ir se soltando, conseguindo aceitar suas limitações, aceitar onde ela está, entender que leva anos para você adquirir fluência e fazer as pazes com onde você está, saber que você vai falar várias coisas erradas e tá tudo bem, porque você tá numa curva de aprendizado, mas fica melhor. Quanto mais você pratica, fica melhor. Outra coisa que acontece é que na mudança, é interessante isso, porque, vamos dizer, no Brasil você tem sua vida, né? Você está muito ocupado, você tem o teu trabalho, tua carreira, filhos, tem ajuda, não sei o quê. Aí você muda pra cá, de repente, todas essas coisas são meio que tiradas de você. Aí você fica perdido. E aí você começa a acessar coisas que lá no Brasil você evitava. Sabe assim, quando tipo, eu sei que eu tenho uns probleminhas, mas deixa pra lá. Aí chega aqui, você fica, meio parado, meio sozinho, aí você começa a acessar coisas que começam a vir à tona. Então, várias coisas disso a gente trata também. Deixa eu ver outra pergunta que entrou aqui. É possível atender, se formar online, atender os pacientes, qual a média salarial anual? Olha, eu recebi essa pergunta outros dias. Posso atender estando lá no território brasileiro?
Depois que você tiver completamente formada, obteve a sua licença, não tem mais restrição na sua licença, já praticou aqui aqueles 2 anos, tá? Tem alguns estados que permitem você praticar de qualquer lugar. Agora, você precisa ter um endereço nos Estados Unidos, porque a sua licença, ela reside aqui. Então, você precisa responder pelas coisas aqui, você vai ter que pagar imposto aqui, então você vai ter que ter uma conta bancária aqui. Então, você até pode morar em outro lugar, mas você ainda tem que meio que manter uma vida aqui. Então, considera tudo isso. E assim, vai levar um tempo, né, para você poder morar em outro lugar. Se for pelo programa de mestrado, pelo menos 5 anos. Então não tem como, por exemplo, eu estou no Brasil, faço todo o programa do Brasil e começo a atender de lá do Brasil, se essa era a sua pergunta. Porque você vai ter que praticar aqui, tirar a licença aqui, e aí depois você tem um pouco mais de flexibilidade de onde você mora. Média salarial. Eu fiz um post sobre isso, tá lá no meu perfil. No Texas, quando você se forma, se você for trabalhar full time para uma organização, a média salarial está entre 60 e 70 mil por ano, bruto, tá? Isso sem descontar os impostos, mas a maioria das organizações tem benefícios. Então, esse pacote aumenta, né? Quando você considera que você vai ter plano de saúde, plano de aposentadoria, que você vai ter férias pagas e tudo mais. Para trabalhar como autônomo, leva alguns anos para você se estabelecer e conseguir chegar nesse salário, tá? Então, no começo, às vezes você cobra um pouco menos. Então, eu vou falar, no meu caso, no mercado do Texas, porque isso também varia de estado para estado. Tem estados que tem pessoas que cobram muito mais, outros estados a concorrência é maior, pessoas cobram menos. E também depende das especializações que você tem, do tipo de público que você atende, o tipo de demanda, né, que tem, os problemas que você trata. Mas não é segredo, lá no meu website, tá? Eu cobro $150 por hora. Essa é a média de hora para uma pessoa fully licensed na região que eu atuo, que é a região de Frisco, né, no norte do Texas, no norte de Dallas. E os planos, eu aceito planos de saúde, eu não posso falar quanto cada plano de saúde paga, porque a gente tem sigilo de contrato, mas vamos dizer que pagam ali próximo do que eu cobro. Então esse é o meu modelo de trabalho hoje. Aí você tem que fazer as contas, por exemplo, quantos clientes você vai atender por semana, né? E lembrar que esse valor é bruto. Então, quando você desconta os impostos e quando você é autônomo, você paga mais imposto. Porque quando você trabalha como empregado, você paga metade do imposto e o empregador paga a outra metade. Quando você é autônomo, você paga por você e pelo empregador, porque você é o seu próprio empregador. Então você paga mais imposto. E aí, esse valor, claro, não fica no meu bolso, né? Aí você vai pagar os custos de você alugar consultório, todas as plataformas que eu uso, a minha equipe que me ajuda com social media, todos esses custos é você que paga. Então, isso vai tirando aí do seu lucro, né? Do valor que realmente fica no seu bolso. Então, vamos dizer que bruto, para um profissional autônomo que trabalha full time, você vai ganhar aí entre 80 a 90, 95 mil por ano. E aí você tem que tirar os impostos. Então, dá quase que elas por elas, dependendo do quanto você trabalha, né? Eu, por exemplo, decidi atender hoje a minha caseload, né, que é o tanto de pessoas que eu atendo por semana, em torno de 20 pessoas por semana. Esse é um número que funciona para mim. Tem pessoas que atendem mais, cara que trabalha no consultório do lado vê 30, 35. Tem pessoas que atendem menos, talvez pessoas que têm filhos, têm mais flexibilidade, não quer trabalhar tanto, atendem metade disso. Enfim, então você tem uma flexibilidade quando você é autônomo. Tem semanas que eu atendo 25, fico ali entre 20 e 25. 25 realmente é o meu máximo, é onde eu acredito que eu posso entregar um atendimento de qualidade, né? Onde eu não tô ali no modo produção, número, né? Mas eu tô assim, realmente presente, atenta, né? Tô investida ali no processo. Então eu reconheço os meus limites. Poderia ficar trabalhando até tarde da noite, atender de sábado, poderia, mas eu escolho um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que é sustentável para mim. O que mais? Mais alguma pergunta?
Vou ver se eu tinha mais alguma coisa aqui para falar. Ah, uma coisa que muitas pessoas perguntam é sobre a questão do visto. Então, eu tento não falar sobre essa questão do visto porque é muito individual, né? Isso realmente seria melhor consultar com um advogado de imigração, para quem está no Brasil e quer vir para cá. Mas acho que daqui 1 ou 2 semanas eu vou entrevistar uma advogada de imigração no meu podcast, Brazilian Mindset, e aí a gente vai falar sobre essas questões de visto, os tipos de visto de trabalho, de estudante, como que funciona, todas essas perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas entre hoje e a próxima semana, me manda no direct que eu vou tentar incluir na entrevista. E aí ali eu acho que vai esclarecer muito dessas dúvidas de visto. O que mais? Bom, se ninguém tiver mais perguntas, por hoje é só. Eu vou deixar, eu resolvi dar um desconto para quem fala assim, eu tô interessada nessas carreiras, tô querendo aprender mais. O curso ele é bem completo, ele tem 4 módulos com 16 aulas, se não me engano, onde eu abordo primeiro ali toda a questão das licenças, dos requerimentos, do tempo, dos custos, dos caminhos. Eu falo sobre a questão de trabalhar com planos de saúde, a questão do estágio supervisionado, falo sobre o sistema educacional americano, sobre muitos, ele te dá assim um norte que você fala assim, nossa, agora entendi, agora me sinto mais informado para fazer uma escolha. Então eu decidi dar um desconto essa semana para quem tiver interessado no curso, eu vou dar um desconto de 20%. Se você quiser, me manda no direct que eu vou te mandar o link do curso com desconto de 20%. O curso custa $149, é o valor basicamente da minha hora particular, mas ali você vai ter muito mais explicação do que você teria comigo, e com esses 20% vai cair lá para 119. Então eu vou deixar dessa sexta-feira até a próxima sexta-feira com esse desconto. E se você falar assim, mas eu quero falar direto com você, eu tenho perguntas específicas, eu preciso de uma consultoria individual, também é possível. Vai lá no meu link da bio, tem um contato do meu website, tem o meu WhatsApp, marca um horário, é o mesmo valor, vai ser esse valor por hora que eu cobro, e aí você pode ter essa mentoria direto comigo para perguntar do seu caso específico, responder todas as suas dúvidas, assim como eu posso te ajudar a aprender mais sobre essas carreiras nos Estados Unidos, de repente, quem sabe, se tornar um counselor ou um psicólogo aqui.